E se eu dissesse que talvez o maior erro da humanidade tenha sido procurar vida extraterrestre de maneira errada? Durante décadas, imaginamos discos voadores cruzando os céus, enormes naves espaciais atravessando o espaço ou criaturas aparecendo diante das câmeras. Sempre esperamos algo que pudesse ser visto claramente, algo sólido, algo impossível de ignorar. Mas, e se estivermos fazendo a pergunta errada? E se eles nunca precisassem aparecer dessa forma? E se aquilo que chamamos de fenômeno anômalo fosse visível apenas por alguns instantes? Ou apenas através de certos equipamentos? Pense por um momento. Nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, existem incontáveis coisas ao seu redor que seus olhos simplesmente não conseguem enxergar. Ondas de rádio atravessam seu corpo, sinais de Wi-Fi passam pela sua casa. Radiação infravermelha é emitida por todos os objetos ao seu redor. Campos magnéticos envolvem um planeta. Nada disso pode ser visto sem instrumentos específicos. Isso porque a visão humana percebe apenas uma pequena faixa do espectro eletromagnético. Em outras palavras, nossos olhos mostram apenas uma pequena parte da realidade. Então, surge uma pergunta que pode mudar completamente a forma como enxergamos o fenômeno OVNI. E se existir algo compartilhando o mesmo espaço que nós, mas que normalmente permanece fora da nossa capacidade de percepção? Eu sei que isso pode parecer uma ideia saída de um filme, mas alguns registros recentes chamaram a atenção justamente porque mostram algo muito diferente da imagem clássica de um disco voador. Não aparecem naves metálicas, não aparecem asas, nem muito menos motores. Na verdade, muitas vezes nem sequer é possível identificar um objeto definido. O que as câmeras registraram foram brilhos, pequenos, ralos e luminosos, formas irregulares, áreas translúcidas que surgem durante poucos segundos antes de desaparecer completamente. E o mais curioso? Esses vídeos não foram gravados por curiosos utilizando celulares. Eles fazem parte de registros enviados pelo próprio Comando Central dos Estados Unidos ao Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, conhecido como AARO, órgão responsável por investigar fenômenos aéreos anômalos. Entre os materiais divulgados estão pequenos vídeos registrados em 2024 por sensores militares. As gravações duram apenas alguns segundos, mas possuem uma característica em comum. Nenhuma delas mostra claramente uma aeronave convencional. Em um dos relatórios, o fenômeno é descrito como uma bola de luz branca, irregular e disforme, acompanhada por um efeito de halo luminoso na parte superior da imagem. Em outro vídeo, a área multicolorida atravessa rapidamente a parte superior da tela antes de desaparecer por completo. Já em um terceiro registro, duas formas alaranjadas e semi-transparentes aparecem sobrepostas à imagem, por menos de 2 segundos. Talvez esses detalhes pareçam pouco importantes, mas existe uma frase presente nesses documentos que merece atenção. Os próprios relatórios deixam claro que essas descrições foram fornecidas apenas por fins informativos e não devem ser interceptadas como uma conclusão sobre a natureza do fenômeno registrado. Ou seja, nem mesmo os especialistas responsáveis pela análise afirmam saber exatamente o que aquelas câmeras captaram. E talvez seja justamente aí que o mistério começa. Porque se nem sensores militares conseguem registrar claramente esses objetos, será que estamos tentando compreender algo que sequer conseguimos observar por completo? Imagine tentar fotografar o vento. Você nunca conseguiria registrar o vento em si. O que aparece são efeitos. As folhas balançando, a água formando ondas, a poeira sendo arrastada. O vento permanece invisível, mas sua presença pode ser percebida pelas mudanças que provoca ao redor. Agora imagine um fenômeno no qual é desconhecido, que também interage com o ambiente sem necessariamente se tornar totalmente visível. Será que os brilhos registrados pelas câmeras seriam o próprio fenômeno? Ou apenas um efeito causado por sua presença? Essa é apenas uma hipótese. Não existe qualquer evidência de que esses registros mostrem seres invisíveis ou tecnologias extraterrestres. E se alguns relatos registrados ao longo da história
em diferentes países e por pessoas sem quaisquer ligações entre si, estiverem descrevendo exatamente a mesma característica. A sensação de algo presente, mesmo quando quase nada podia ser visto. Nos últimos anos, novos relatos voltaram a reacender essa discussão. Casos que envolveram testemunhas afirmando perceber movimentos estranhos, distorções visuais e presenças difíceis de explicar. Seriam apenas interpretações equivocadas? Ilusões provocadas pelas condições do ambiente? Ou pequenos fragmentos de um fenômeno que talvez ainda esteja muito além da nossa compreensão? É justamente essa possibilidade que vamos explorar a partir de agora. Se existe uma coisa que realmente chama muito a atenção nesses registros militares, é justamente aquilo que não mostram. Quando pensamos em um objeto voador não identificado, nossa imaginação normalmente cria a imagem de uma nave metálica, perfeitamente definida, atravessando o céu. Mas os vídeos analisados pelo AARO parecem contar outra história. Em vez de estruturas sólidas, o que aparece são manchas luminosas, áreas translúcidas, pequenos ralos, regiões onde a luz parece se comportar de maneira incomum. É como se a câmera registrasse apenas um fragmento do fenômeno. Mas será que isso significa alguma coisa? A resposta mais honesta é: ainda não sabemos. Existem várias explicações possíveis. Reflexos internos das lentes, interferências eletrônicas, compressões da imagem, falhas do sensor. Todos esses fatores podem produzir efeitos visuais incomuns. E, justamente por isso, nenhum desses vídeos podem ser considerado uma prova da existência de tecnologia extraterrestre. No entanto, existe uma hipótese interessante que vale a pena explorar. Imagine que você estivesse observando um objeto feito de um material capaz de desviar a luz ao seu redor. Você não enxergaria o objeto diretamente. Talvez visse apenas pequenas distorções, um brilho, uma alteração momentânea na imagem. Algo parecido com o calor que sobe do asfalto em um dia muito quente, fazendo o ar parecer ondulado. O objeto continua ali, mas sua presença só pode ser percebida porque ele modifica a forma como a luz chega até nossos olhos. Hoje, esse conceito não pertence apenas à ficção. Pesquisadores em diversos países estudam materiais conhecidos como metamateriais, capazes de alterar o comportamento das ondas eletromagnéticas de maneira incomum. Embora ainda estejamos longe de produzir uma verdadeira camuflagem de invisibilidade, esses estudos mostram que controlar a luz não é uma ideia impossível do ponto de vista da física. Agora imagine uma tecnologia milhares ou até milhões de anos mais avançada que a nossa. Se uma civilização fosse capaz de manipular completamente a luz ao redor de seus veículos, como nós enxergaríamos? Talvez não enxergássemos. Talvez percebemos apenas pequenos efeitos, uma distorção, um brilho inesperado, um ralo ou uma área aparentemente sem forma definida, exatamente como descrito em alguns registros militares. Isso prova alguma coisa? A resposta é não, mas oferece uma maneira diferente de interpretar aquilo que as câmeras registram. E essa não é a única coincidência curiosa. Ao longo das últimas décadas, inúmeras testemunhas relataram experiências nas quais afirmam sentir que havia algo presente ali, mesmo sem conseguir observar claramente o que era. Algumas descrevem movimentos estranhos entre árvores, outras falam sobre silhuetas quase transparentes. Há relatos de distorções que pareciam desaparecer no instante em que alguém tentava focar ou olhar. Mais recentemente, um caso ocorrido no Brasil voltou a chamar a atenção justamente por envolver relatos de supostas figuras quase invisíveis observadas por testemunhas. Independentemente da explicação para esse episódio, ele reacendeu uma pergunta que acompanha a humanidade há muito tempo. E se alguns fenômenos realmente não forem completamente visíveis? E se estivermos tentando encontrar algo usando apenas um dos nossos sentidos mais limitados? Talvez essa seja uma das maiores dificuldades na investigação desses casos. Estamos tentando compreender um fenômeno que, se existir, pode não interagir com o ambiente da maneira que esperamos. Talvez não deixe rastros evidentes. Talvez apareça apenas durante frações de segundos. Ou talvez nossos próprios equipamentos consigam registrar muito mais do que nossos olhos. A verdade é que ainda sabemos muito pouco. Mas existe um detalhe impossível de ignorar. Sempre que novas tecnologias ampliam nossa capacidade de observar o universo,
Descobrimos que a realidade é muito mais complexa do que imaginávamos. Microscópios revelaram um mundo invisível de micro-organismos. Radiotelescópios mostraram um universo que jamais poderia ser visto pelos olhos humanos. Detectores modernos registraram partículas atravessando nosso planeta constantemente, sem que percebamos. Então fica uma última pergunta. Se tantas coisas permaneceram invisíveis até criarmos os instrumentos certos, será que um dia poderemos descobrir que alguns dos maiores mistérios da humanidade sempre estiveram diante de nós e simplesmente não éramos capazes de enxergá-los?